Fala pessoal, aqui estou para finalmente falar sobre Tenet, o grandioso longa dirigido por Christopher Nolan, que por muito tempo foi tido como responsável pela retomada dos cinemas em tempos de pandemia. Acontece que, por motivos óbvios, a bilheteria vem passando bem longe do esperado. O projeto custou cerca de 200 milhões de dólares e arrecadou pouco mais de 360 milhões ao redor do mundo. É uma boa quantia, se pagou, mas bem abaixo para quem esperava ultrapassar a barreira do bilhão. Convenhamos, nem todo mundo está disposto a correr o risco de ser contaminado por um vírus fatal para assistir um filme. E certamente essa experiência foi crucial para a decisão da Warner Bros. De lançar as principais estreias de 2021 simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max. Mas essa decisão tão marcante e polêmica é assunto para outra conversa. Aqui vamos falar sobre Tenet. Por si só, ele funciona? É mais uma obra-prima do Nolan? Vamos falar tudo, mas antes já sabe, clica aqui, se inscreve no canal. Na trama, um agente da CIA conhecido apenas como o protagonista, vivido por John David Washington, é recrutado por uma organização misteriosa chamada Tenet para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator, vivido por Kenneth Branagh, um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. Vamos lá! O diretor Christopher Nolan, ele ganhou fãs desde quando fazia filmes independentes muito bons, como Amnésia, de 2000 e Insônia, de 2002. Mas o seu status foi elevado para outro patamar ao ressuscitar Batman nos cinemas com uma boa trilogia, com destaque para o espetacular O Cavaleiro das Trevas, de 2008. Desde então, seus filmes passaram a ser eventos. A Origem, de 2010, e Interestelar, de 2014, ainda hoje são bem aclamados, apesar de dividirem opiniões. Tendo o ego inflado pelo próprio hype, não é de surpreender que a megalomania do diretor se reflita em seus novos projetos. Em Tenet, tudo é grandioso demais e metido a intelectual, quando na verdade não passa de um pipocão de ação muito bem feito, diga-se de passagem. Resumindo aqui de maneira bem bruta, Tenet é mais um longa de espionagem nos moldes de 007, porém com um fator aditivo de viagem no tempo. Mas, diferente de outras produções com essa temática, ele aborda a inversão do tempo, com objetos e os próprios corpos se movendo de maneira contrária. É uma premissa bem interessante e o diretor Christopher Nolan sabe tocar a sua obra com esses conceitos de entropia, instigando o espectador a saber mais e apreciar a beleza do que está em tela. De fato, ele estabelece um ar de produções sobre agente secreto, com a fotografia explorando a riqueza de diferentes países, passeios de lancha, um protagonista sedutor que fica flertando com a esposa lindíssima do vilão cruel. Já antecipando aqui as interpretações, o John David Washington, que fez o ótimo Infiltrado na Clã, ele, que é filho do Denzel Washington, mistura bem o charme com a ironia que o personagem exige. Do lado dele, Robert Pattinson entrega mais uma atuação convincente, mesclando seu carisma com um ar de mistério que é essencial para a trama. A Elizabeth Debicki faz um trabalho correto, como uma mulher que fica no centro do jogo, enquanto Kenneth Branagh entrega um vilão ruim por ser ruim, cheio de caras e bocas, pra lá de estereotipado e uma motivação qualquer coisa. Vale frisar que não é nem tão culpa do ator, pois essa pareceu ser a opção do próprio Christopher Nolan. As cenas de ação são realmente de fazer cair o queixo. Como é de costume do diretor, ele utiliza o mínimo de efeitos especiais, priorizando os efeitos práticos. Aqui ele explode um avião gigante, sem medo, e visualmente é bem interessante. Utilizando o conceito de reversão do tempo, não deixa de ser inovador ver sequências em que muitos elementos estão se movendo de trás para frente. Tem lutas dentro deste conceito, salto de bungee jump, perseguição em rodovias com veículos bem chamativos, até o clímax em que parece de fato um longa de guerra, mas com elementos invertidos. O trabalho do diretor de fotografia, Hoyt van Hoytman, que trabalhou com o diretor em Interestelar e Dunkirk, é realmente digno de palmas. Acontece que fica a impressão que o diretor tenta a todo custo tornar a trama complicada, inserindo muitos conceitos que ficam soltos, quando na verdade o grosso da história não é tão difícil de entender. Para quem viu o seriado Dark, da Netflix, o conceito de viagens no tempo não alterarem os acontecimentos e a criação de nós temporais não é nenhuma novidade. Sabemos que o Nolan tem uma afinidade com a temática tempo. O longa Amnésia, por exemplo, ele se passa de trás para frente.
Em A Origem, ele tenta criar uma espécie de labirinto na mente do espectador. Então, parece que em Tenet ele tenta a qualquer custo misturar todos esses conceitos. E sabemos que, como roteirista, Nolan nunca foi um especialista em criar diálogos, principalmente sem a contribuição do irmão dele, Jonathan Nolan. Há personagens que só servem para explicar tudo o que acontece e ele não tem vergonha de incluir muitos diálogos para lá dispositivos. E acaba sendo um tiro no pé quando ele tenta tornar o próprio produto complexo demais, mas fica dando recados para o espectador através de um personagem secundário que fala: não tente entender, apenas sinta. Ou quando Miles, vivido pelo Robert Pattinson, tenta explicar a falta de sentido de um paradoxo e termina a própria fala com "tente dormir". Aí é o próprio Nolan tentando se abstrair de possíveis erros. Em meio a muitas frases de efeito e diálogos bem rasteiro, é natural que não seja criada nenhuma afinidade com os personagens, apesar do nítido esforço do John David Washington e do Robert Pattinson. Outro aspecto relevante do diretor é a sua obsessão pelo som. Se por um lado o impacto das cenas de ação são sentidas, por outro, ele parece sentir a necessidade de incluir trilha sonora quase o tempo inteiro, muitas vezes sobrepondo até os diálogos. Desta vez, ele não contou com a contribuição habitual de Hans Zimmer, e quem comandou a trilha sonora foi Ludwig Göransson, de Pantera Negra e da série The Mandalorian. Com muitos sintetizadores e algumas guitarras pesadas, as composições servem para atenuar o clima de tensão, mas muitas vezes também parece apenas o diretor tentando deixar o seu carimbo sem efeito prático. Tenet é mais uma vez Christopher Nolan mostrando que pode sim fazer algo incrível. Mas ele volta a repetir velhos vícios, como aquele de Interestelar, em que ao mesmo tempo ele tenta complicar demais e explicar demais, além de uma buzina constante no ouvido. O talento dele é inegável e está em cena. Mas como todo mundo que chega no topo, lá é mais fácil também de balançar. A nota de Tenet, 7. Então é isso, pessoal, espero que tenham curtido. Lembrando, se forem ao cinema, tomem todos os cuidados possíveis, pois a pandemia exige essa cautela. Não esqueçam de passar lá no Instagram, Thiago na Tela, deem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!